Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e você está no canal de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Desde já eu te agradeço por estar aqui e convido você a continuar se desenvolvendo, se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho, porque todo dia tem vídeo novo. E convido também você a apreciar e desfrutar das demais produções que já estão postadas aqui. Desde já eu te agradeço. Eu comecei a compartilhar antes de ontem a respeito de aprendizados diversos que eu obtive no decorrer desses anos no meu relacionamento com Deus e convivendo na instituição igreja. Então, eu falei a respeito de oração, falei ontem a respeito de pensamentos e hoje eu vou estar falando a respeito de santidade, de perseguir a santidade. E tem a primeira referência, que é em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Então, esse é um versículo, uma passagem, uma referência bem direta, bem objetiva e desafiadora, porque em tempos onde está sendo ofertado muitos pratos em que nós podemos escolher comer neles ou não, nós temos a opção também de decidir escolher aquilo que é santo e recusar aquilo que é profano, escolher aquilo que é puro, em vez de escolher aquilo que não vai trazer nada para nós no sentido de crescimento, de maturidade espiritual. E santidade é a saúde e a beleza espiritual. Eu coloco assim de uma forma bem prática. Santidade é a nossa saúde e beleza espiritual. Deus está mais preocupado no sentido de zelar muito mais pela nossa vida interior do que a vida exterior, com a nossa aparência. Deus ele quer essência, quer que vivamos de forma plena e isso implica em nós de fato sermos verdadeiros, francos para com Deus, ter uma vida transparente e ter essa sinceridade no lidar com a obra de Deus, essa verdade, essa reverência que é o temor. Então muitas pessoas já se perderam nisso e fazem a obra de Deus relaxadamente, fazem de uma maneira assim totalmente desrespeitosa ou parcialmente, adaptando o evangelho conforme a vontade delas e fazendo desse cristianismo assim, fazendo um cristianismo casual, flexível, onde eu vou quando me convém, quando não me convém eu saio fora, como uma passagem lá de Atos 24, 25, em que Paulo começou a falar com Félix a respeito de justiça, de domínio próprio, e Félix, eu tenho que ir embora agora, quando eu tiver um tempo eu te chamo, ou seja, uma atitude de fuga. E normalmente as pessoas costumam fugir dessas palavras, dessas mensagens a respeito de santidade, o que é realmente apavorante, porque sem saúde e sem beleza espiritual, nós estaremos com um grande problema. E no corpo de Cristo, na instituição igreja, falando de uma maneira mais direta, na instituição igreja, há muitas pessoas que estão doentes, pensando que estão limpas, pensando que estão saradas, maravilhosas, bem apresentáveis e podem estar diante dos homens, mas diante de Deus estão como o sepulcro caiado, estão cheias de maledicência, cheias de iniquidades, cheias de transgressão, com uma vida de desobediência, fazendo a obra de Deus de uma forma relaxada, como eu falei anteriormente, e sem nenhum respeito, sem temor a Deus, que é santo. Nós não encontramos nada de impuro em Deus. Deus é pleno, é totalmente santo, totalmente santo. E essas mensagens sobre santidade, elas precisam ecoar, assim como ecoam a de graça, a de fé, a de misericórdia, de prosperidade, que hoje em dia são tônicas. Pois é, a santidade, ela é essencial, porque sem santidade não podemos ver o Senhor.
E nós clamamos muito por intimidade, cantamos isso, cantamos hinos que por vezes são até orações perigosas, no sentido de desafiadoras, porque Deus ele leva em consideração, ele leva a sério os nossos cânticos. E aí nós dizemos: Senhor, eu vou morrer por tua causa, eu morro por ti, eu quero ser santo como santo é o meu Senhor. Mas quando saímos do templo, o que é que fica? O que é que fica quando nós saímos de dentro da instituição igreja e lidamos com a nossa vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Porque normalmente o domingo parece que é aquele dia que nós paramos para compensar. E pensamos que santidade é ir à igreja, pensamos que santidade é ler a Bíblia todo em um ano, pensamos que santidade é ofertar e dizimar sempre, pensamos que santidade é estar frequentando uma célula, ou ter um cargo na igreja, ou então quanto mais tempo passamos dentro da igreja, mais santos nos tornamos. Lê do engano. Porque eu, você, podemos ficar o dia inteiro em uma garagem e isso não vai nos tornar um carro. Que fique bem claro isso. Nós, além de ouvintes, nós temos que nos empenhar em sermos praticantes da palavra de Deus. Cada promessa ela é ativada pela nossa obediência. Tem a condicional. As pessoas querem receber, 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 receber. Mas se recusam a obedecer, 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 obedecer. E aí o céu se fecha sobre a cabeça delas. E elas não entendem por que não são abençoadas, por que estão o tempo todo paradas, não saem daquele nível. Talvez é por conta da falta de busca, da falta de santidade, da falta de temor, de reverência, de obediência. Para andar em santidade, muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que a nossa carne não vai querer fazer. E a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois são opostos entre si. Lá em Gálatas fala isso. Então, nós estamos aqui no meio e temos que decidir quem que nós vamos alimentar. E tudo aquilo que você não alimenta, morre. Talvez é um mau hábito que você tenha. E que eu tenho também, porque eu tenho que estar sempre me colocando diante de Deus, diante da graça, diante do trono. E dizer: Senhor, mostra-me, revela-me o que está errado em mim. Espírito Santo, me convence. Não permita que eu ande por aí cego, surdo, que eu seja sensível à tua voz, que eu possa seguir os teus passos e andar de uma maneira que te agrade, que agrade o teu coração, que faça valer a pena o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Essa é uma oração realmente sincera, onde você se expõe à palavra de Deus e a palavra de Deus é como um espelho. E se você quer viver em santidade, é hiper, mega, super, big necessário que você se exponha à palavra de Deus diariamente. Você come e bebe todos os dias. Então você tem que comer da palavra, do pão da vida. Todos os dias. Every day. O tempo todo. Buscar a presença, louvar, orar sem cessar. Ser vigilante, ser cuidadoso. Santo significa ser cuidadoso. Cuidadoso com o que assiste, cuidadoso com o que fala, cuidadoso com a maneira em que você age, cuidadoso com os pensamentos, cuidadoso com a forma como você está gastando o seu dinheiro, cuidadoso com quem são seus amigos, cuidadoso por onde você anda. Isso é ser cuidadoso, zeloso. Isso é a santidade. E muitas pessoas não estão pregando sobre santidade e há muitos problemas na instituição igreja porque tem muitos líderes que deveriam estar falando isso. Mas eles não falam e parte disso é porque eles ficam com medo das pessoas não irem mais à igreja e não ofertar.
Agora, o que Jesus faria? Faria isso? Jesus, no tempo que ele esteve aqui na terra e ainda está entre nós e sempre estará, porque ele sempre vai existir, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é eterno, ele está entre nós. A questão é, estamos fazendo o que Jesus faria, o que Jesus diz para que façamos, ou estamos fugindo dele? Nós entramos no carro e ele é que dirige, ou nós que dirigimos e ele fica no banco de trás? Senhor, eu estou no controle da minha vida, isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não quero obedecer não. O Senhor já me disse para fazer isso, mas eu não consigo. Um cristão jamais deveria dizer isso. Eu não consigo, eu não posso, é difícil demais. Não dá para me controlar. Você já recebeu um espírito não de medo, mas de poder, amor e temperança. E temperança é domínio próprio, é autocontrole. Você já recebeu. Você entende a graça, e a graça não é uma desculpa para pecar? Não é uma desculpa para pecar. As pessoas costumam dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Mas tem pessoas aí que estão utilizando da graça, da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, e grande é a sua fidelidade, aleluia, porque senão seríamos consumidos. E as pessoas estão abusando disso para viver a vida de uma forma leviana, irresponsável. E o que me espanta é que tem líderes que sabem das coisas e não confrontam, não corrigem as ovelhas, que muitas vezes é preciso tosar. Uma vez eu ouvi dizer que a ovelha é um dos animais que é necessário dar para ela muitas orientações, porque ela é assim meio aérea, sabe? Precisa de um pastor para estar guiando. Então é necessário pregar líder. Se você está aí me assistindo, pode ser de célula, de rede ou de ministério, e que tem missões e missões e missões, e responsabilidades, além dos privilégios, porque vem junto sempre, o privilégio vem sempre junto com a responsabilidade. Você que está aí me ouvindo, abra sua boca, porque senão Deus vai cobrar de você. É de você. Você não foi levantado para ser assim um animador de torcidas. Você foi levantado para falar aquilo que Ele deseja que você fale. E a palavra de Deus, ela tem sim o consolo, o refrigério, e ela tem também a parte da correção, do ensinamento. Continuando aqui, que eu já dei uma adiantada em muita coisa. Uau! Maravilha! Nós vamos prestar contas, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Talvez você não está vivendo em santidade porque está preocupado com a vida do outro, o que o outro está fazendo ou não está fazendo. Cuide da sua vida. Eu sei que muitas pessoas já disseram isso por aí. Cuide da sua vida, cuide da sua vida. E às vezes soa como se fosse de uma maneira agressiva, mas é a verdade. Cuide da sua vida. Você já tem uma demanda imensa ao cuidar da sua própria vida. Em vez de ficar observando e colocando, sabe, o dedo apontando a vida do outro. Tira o cisco que está no teu. Um cego não vai guiar outro cego. Tira o poste de telefone. Estou fazendo aqui uma analogia. Mas tira o poste do teu olho, porque senão você vai ferir o outro. E é falar, alertar o outro, se você vê que o outro está em pecado, mas falar em amor. É em amor, fazer uma abordagem em amor. Com cuidado. Porque é assim que Deus faz conosco. O Espírito Santo não vem esbravejando, não. Ele é muito sutil, muito tranquilo. E se nós quisermos e cooperarmos, Ele vai fazer a obra em nós e nos mudar de fé em fé e de glória em glória. E para finalizar, santidade não tem nada a ver com se você usa roupas coloridas. Eu estou com uma roupa colorida aqui.
Mas ainda tem pessoas que pensam assim: ah, eu não posso usar roupa colorida. Eu sei que tem diferenças entre doutrinas. Eu sei que tem instituições aí diferentes. Mas sabe, você usar determinada peça de roupa, ah, é uma calça ou uma saia. Você pode estar com uma calça ou com uma saia que não seja provocativa, sensual. Porque sensual é despertar no outro o desejo de fazer sexo. E eu vejo muito isso. Eu já passei em várias igrejas, gente. E aí a pessoa está com aquela roupa X. Ah, é a peça que é denominada calça ou saia. Mas está exalando uma sensualidade. Entre outras coisas. O comportamento totalmente fora do padrão de uma mulher virtuosa. E os homens também estão entrando nessa onda. Mas Jesus não nos chamou para sermos sensuais. Ele nos chamou para sermos santos. E se eu tivesse aqui com a pior roupa que eu tenho e todo bagunçado, se bem que meu cabelo é até curto, mas ainda dá para bagunçar, dá para fazer assim uma alteraçãozinha, mas eu ainda tenho cuidado porque, sabe, eu me amo demais. Eu tenho que me amar. Quem sou eu para não me amar se Jesus me ama incondicionalmente? Eu tenho que me amar. Tenho que me respeitar. Então eu cuido de mim. Eu olho no espelho onde aparecer aqui no vídeo. Olho bem. Eu tiro a barba. Eu escovo os dentes. E deixar de fazer isso não vai tornar você mais santo. Tenha certeza disso. Santidade implica em obediência, em humildade. E a humildade não é, falar baixinho e usar roupa clara, feia, desbotada, manchada, andar maltrapilho. Isso é humildade, eu sou uma pessoa humilde. Não. Isso não tem nada a ver. Humildade é você reconhecer que Deus é o seu Senhor e segui-lo e obedecê-lo. Ok? Talvez em outro momento eu vou falar sobre humildade, entrar em mais detalhes sobre isso. Mas focando em santidade, você tem escolhas a fazer. Eu tenho escolhas a fazer. E aí a questão é, o que Jesus pensaria? O que Jesus faria? E que Ele já nos capacitou a fazer. Apoie as coisas boas. Os filmes bons. Às vezes tem muita coisa ruim na TV, na internet, e elas continuam, sabe por quê? Porque nós temos apoiado isso, pago o ingresso, investido nisso. Na hora que a igreja recuar e parar de investir nessas bobalhagens, na hora que a igreja acordar e parar de investir nesse monte de conteúdo que só traz dano às nossas vidas espirituais, muitas dessas produções vão ruir, vão cair. Se a igreja fizer o papel dela, essa bagunça que está aí hoje, talvez não estaria dessa forma. Nós temos autoridade. Ok? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Desde já eu te agradeço. Meu nome é Charles Dias e se permita continuar se desenvolvendo, pessoal e profissionalmente. Estou dando ênfase nesse momento ao pilar espiritual. Desde já, gratidão.